O tema é o discípulo vivendo cheio do Espírito Santo. Isso aqui é de suma importância, né? A gente aprender o discípulo ser cheio do Espírito Santo nessa noite. Tem um texto aqui como referência, que é a carta aos Efésios, capítulo 5, verso 18, que diz que não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Está escrito em Efésios capítulo 10, capítulo 5, verso de número 18. Tá? Vamos fazer uma oração por esse texto, queridos, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, estamos aqui, Senhor, diante da tua palavra. Daremos início à lição de número 10, que o teu Espírito Santo venha nos conduzir nessa noite. Assim nós oramos em nome de Jesus. Pode se assentar, queridos, em nome de Jesus. Você que está com a revista aí, acompanhe em nome do nosso Senhor Jesus. A escola bíblica vai ser basicamente esse resumo aqui que nós iremos abordar nessa noite em nome de Jesus. Quem tem uma revista aqui para me prestar essa mão aqui, por gentileza? Alguém me presta uma revista aí para me prestar aqui, fazer, tá? Em nome. Quer essa impressão aí? Obrigado. Abre aí, por gentileza, que é para ela só poder acompanhar, mas a maioria do resumo vai ser aqui pelo slide, tá bom? Paulo vai estar lendo uma introdução, a revista tem aí introdução para a gente dar início ao resumo dessa noite, em nome de Jesus. Pode ser, Mateus. Você vai ter essa mão para Introdução. Viver cheio do Espírito Santo significa ser alegre, confiante, revestido do poder de Deus. Por intermédio desta virtude, muitos cristãos enfrentam os perigos com destemor. Os que realmente eram cheios do Espírito Santo jamais voltaram atrás. Aceitaram o martírio cientes de que eram bem-aventurados. Isto só foi possível porque experimentaram uma vida repleta no Espírito. Pronto, vamos lá, queridos. Acompanhe comigo aqui, passa por gentileza aí. Introdução. Na lição passada, há 15 dias atrás, nós aprendemos sobre quem? O Espírito Santo, seus nomes, seus símbolos, e na presente lição veremos como ser cheio do Espírito Santo, pois é somente assim que conseguiremos nos manter firmes na presença de Deus. A lição ela vai tratar de 3 pontos principais. O primeiro ponto é que todo crente ele já recebe o Espírito Santo. O segundo ponto é como é que se recebe o batismo do Espírito Santo. E o terceiro ponto é o batismo, o que é o batismo no Espírito Santo. Então a lição basicamente ela vai girar em torno desses 3 pontos principais aqui. Há 15 dias atrás a gente aprendeu mais sobre os nomes do Espírito Santo. Alguém lembra aqui de um nome que é atribuído ao Espírito Santo, que estava na lição passada? Alguém me diz aí o nome que a gente aprendeu, e o Espírito Santo também é conhecido? Consolador, mais alguém? Alguém lembra de mais algum nome, irmãos? Espírito da verdade, muita gente estava aqui, viu, e ouviu, mas não está se recordando. Então os nomes do Espírito Santo que é atribuído a ele é exatamente esse: Espírito da verdade, Consolador, e muitos outros nomes que são atribuídos. Os símbolos, quem lembra quais são os símbolos do Espírito Santo aí? Que ele é conhecido, principalmente nós pentecostais. Como é que o Espírito Santo é conhecido entre nós? Alguém lembra, irmãos? Água, fogo, vento. Então são diversos títulos e nomes que é atribuído ao Espírito Santo conforme as suas funções, conforme as funções que ele desempenha na vida do ser humano, tá bom? Vamos acompanhar, acompanha na revista aí, irmãos. Tem aí escrito o tópico de número 1. Paulo vai ler somente o primeiro parágrafo aí. Todo crente recebe o Espírito Santo. Subtópico 1, no momento da conversão. No momento em que você aceita Jesus como Salvador, recebe o Espírito Santo. Foi ele quem, na hora de sua conversão, atuou em seu ser para que se decidisse por Cristo. Ele convenceu de que era pecador e necessitava do arrependimento para alcançar o perdão de Deus. No instante em que levantou as mãos, como um sinal de aceitação,
você sentiu uma alegria incontida, manifestada às vezes por lágrimas. Tá bom aí, tá bom aí. Vamos lá, queridos. Passa aí. Acompanhe comigo aqui no telão o tópico de número 1. Todo crente, ele recebe o Espírito Santo, subtópico 1, no momento da conversão. Isso aqui é muito importante para que a gente entenda e quebre, né, alguns obstáculos, principalmente entre nós, principalmente entre nós pentecostais, que damos essa credibilidade tamanha ao Espírito Santo e às obras que ele opera. É de suma importância a gente aprender aqui. Pastor, peraí, pastor, mas eu vejo pessoas dizer, pastor, mas eu não tenho o Espírito Santo ainda, mas tal pessoa não tem o Espírito Santo. Mas a Bíblia, ela traz essa resposta para essa série de dúvidas. Por exemplo, nos dias atuais, ainda existe muitas dúvidas entre os cristãos sobre quem já recebeu o Espírito Santo. A Bíblia esclarece essa pergunta, pois todo crente aqui, no ato em que entrega sua vida a Cristo, automaticamente ele recebeu o Espírito Santo. Por quê? É ele quem nos faz reconhecer que somos pecadores e necessitamos do perdão de Deus. Então, ele passa a habitar na vida do crente e auxilia em todo o processo de santificação. Então vamos lá, queridos, né? Todos nós que estamos aqui, que um dia erguemos as nossas mãos, aceitamos a Jesus como Salvador de nossas vidas, naquele momento da conversão, quando você estava no culto, alguém estava pregando, ou estava ministrando sobre a sua vida, e de repente você sentiu algo dentro de você falar, que você precisava mudar de vida, que você precisava aceitar o Senhor Jesus. Foi naquele exato momento que o Espírito Santo, ele passou a habitar na sua vida. Pois a Bíblia diz que quem convence o homem do pecado, dos nossos erros, é exatamente o Espírito Santo. Então, irmãos, é impossível, não tem como o ser humano, por si só, ele conseguir reconhecer os seus atos pecaminosos. É só através do Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo passa a habitar em nós, ele vai nos constranger, ele vai nos dizer, vai nos alertar que nós estamos errados. Só que, com o passar do tempo, na lição que vem, nós iremos aprender como o Espírito Santo ele vai se desenvolver na vida do crente, né? Então o Espírito Santo, ele já habita na sua vida ali, causando esse arrependimento, causando essa necessidade do perdão de Deus. Então, a partir desse momento, e o que acontece agora? O Espírito Santo habitando na sua vida, fazendo você reconhecer os seus erros, ele vai ser um auxiliador, ele vai ser um consolador na sua vida, né? E ele vai te auxiliar em todo o processo de santificação. Pastor, por que você reconhece quando você erra, quando você mente, quando você faz alguma coisa errada, né? Vem aquele sentimento de peso na consciência. Poxa, eu errei, não era para mim ter feito isso. Quando você sente a necessidade ou a vontade de pedir perdão para alguém, não é porque você conseguiu, não. É porque o Espírito Santo, ele está dentro de você, te direcionando naquilo que você tem que fazer. Então, ou seja, o que acontece? O Espírito Santo vai te auxiliar nas decisões corretas da sua vida. Então, quebrando aqui todo o protocolo, todo o paradigma aqui, todo crente que aceitou Jesus, automaticamente, ele já tem o Espírito Santo na vida dele. Os irmãos conseguem entender aí que não é, mas tal pessoa aceitou Jesus, tem 10 anos na igreja e ainda não tem o Espírito Santo. Isso não existe. O Espírito Santo passa a habitar na vida de qualquer servo de Deus, desde o primeiro dia que ele ergue a mão, sinceramente. Quando há uma conversão genuína, quando há um arrependimento genuíno, foi causado pelo próprio Espírito Santo. Não é aquela conversão por força, que o pregador fica insistindo, aceita Jesus, e nós aceitamos por impulso. Não, é aquela conversão genuína. A própria lição diz que muitas vezes é comum a gente estar no culto e chorar, ouvindo louvor, né? E nos alegrar na presença de Deus. Então, essas são as funções que o Espírito Santo ele desenvolve
nossas vidas. Amém, queridos? Então, crente, ele é cheio, na verdade, cheio ainda não, mas ele recebe o Espírito Santo no dia ou no momento que aceita a Jesus como suficiente Salvador da sua vida. Deu para entender aí? Conseguiu compreender? Então, nós não podemos erroneamente dizer que o crente ele ainda não tem o Espírito Santo. O que vai acontecer é o desenvolvimento, é o chamado dos dons do Espírito Santo, que é assunto da próxima lição. Amém? Passa aqui, Paulo, por gentileza. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Pronto. Tópico 2. Acompanhe a sua revista aí, só o primeiro parágrafo aí. Como se recebe o batismo do Espírito Santo? Subtópico 1. Através da oração. Na despedida, antes da sua ascensão ao céu, Jesus ordenou a seus discípulos que ficassem em Jerusalém até a manifestação do poder de Deus. Eles já haviam recebido em suas vidas a terceira pessoa da Trindade, quando Cristo, em um dos encontros com eles, após a sua ressurreição, disse: recebei o Espírito Santo. Vamos lá agora para a gente conseguir entender aqui. Então você já viu aqui na primeira etapa o que foi que aconteceu? A pessoa recebe o Espírito Santo no momento que ela aceita Jesus. Pastor, volta para o meu batismo. Aqui é o subtópico 2, né? Aqui é no primeiro ainda, né? Vamos lá. Como promessa e garantia. Além de nos ajudar na vida espiritual, o recebimento do Espírito Santo também é uma espécie de garantia para o crente de que ele vai permanecer firme e alcançará a sua salvação. Passa aí comigo uma coisa, vamos lá. Vamos ver alguns textos aqui para ampliar o nosso conhecimento. Na verdade, esses textos que eu coloquei aqui vai ser uma confirmação daquilo que eu disse no início. O primeiro texto passa aqui para a gente entender aqui acerca do recebimento do Espírito Santo. João 16, 8 a 11, olha o que está escrito. Quando ele vier, quem? O Espírito Santo. O que é que vai acontecer? Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creram em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não vão me ver mais. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. Próximo texto, como confirmação de que ele já está em nós. João 20, 22, olha o que está escrito. E, havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Então, esses dois textos que eu abordei aqui é simplesmente para trazer uma confirmação. O primeiro texto, João capítulo 8, capítulo 16, verso 8 a 11, é a confirmação daquilo que eu já havia ratificado no início. Ou seja, que o crente, ele recebe o Espírito Santo no ato da sua conversão, porque é o próprio Espírito Santo que convence o pecador do arrependimento. E o segundo texto diz aqui, em João capítulo 20, verso 22, que mesmo antes dos discípulos serem batizados em Atos 2, em João 20, 22, Jesus já tinha soprado sobre eles o Espírito Santo. Então, só confirmando aqui. Vamos para o tópico número 2. Você já leu isso aqui, foi? Não? Então deixa eu explicar aqui. Vamos lá. Uma pergunta, irmãos, que eu mais ouço, né, na igreja, principalmente entre nós pentecostais, é essa aqui, ó. Como se recebe o Espírito Santo? Irmão, o Espírito Santo, como é que eu recebo o Espírito Santo, pastor? Primeira coisa, para mim receber o Espírito Santo, eu preciso aceitar Jesus como suficiente Salvador da minha vida. O que é uma conversão genuína? É uma conversão verdadeira. Não pode ser por emocionalismo, não pode ser forçado, precisa ser aquela conversão que você ouve a palavra e você é compungido a reconhecer que está errado. Por exemplo, a Bíblia diz em Atos capítulo 1 que enquanto Pedro pregava, procure esse texto de você ler, que enquanto Pedro pregava, após o término da sua pregação, houve uma conversão genuína. Os ouvintes, eles disseram: estamos compungindo dentro de nós acerca dessa palavra. Ou seja, a primeira coisa para aceitar Jesus é o quê? Ou para receber o Espírito Santo, o arrependimento. Quando você se arrepende, é o Espírito Santo que está fazendo aquela obra. Então, essa pergunta aqui, pastor, eu já vi gente fazer campanha, eu já vi gente subir
Eu já vi gente jejuar, tanta coisa, irmãos, sem necessidade. Por quê? Porque o Espírito Santo já está dentro de você desde o primeiro dia que você aceitou Jesus. Esses outros processos é para receber a manifestação do Espírito Santo, que é coisa totalmente diferente. Uma coisa é o Espírito Santo habitar em nossas vidas, outra coisa é o desenvolvimento dos dons. Encontrou aí? É Atos capítulo 1, verso 40. Se não me engano, de 36 a seguir, que vai falar da conversão das 3.000 almas aí, tá bom? Enquanto Paulo procura aí, vamos ler comigo aqui. Sem dúvida, uma das perguntas mais feitas entre nós pentecostais é essa: como ser batizado com o Espírito Santo? Passa aí, Paulo. A revista, ela vai apresentar pelo menos 2 exemplos. Vamos conferir quais são e dividir esse tópico em 2 partes. Primeiro, queridos, vamos lá. Agora sim, aqui é a manifestação. Pastor, como é que eu faço para receber os dons ou para que o Espírito Santo ele possa me usar, conforme a obra que ele quer operar? A primeira coisa que nós temos que fazer, através do quê? Da oração. Uma das formas de você ser usado pelo Espírito Santo é através da oração. Uma das formas que contribui para o batismo é através da oração, que foi uma instrução clara de Cristo aos seus discípulos para receber esse revestimento que vem do alto. Vamos ver o que está escrito em Lucas 24, 49. Jesus dizendo: eis que sobre vós envio o quê? A promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Atos 1,14. Todos os seguidores de Cristo perseveravam unidos em oração e súplicas, E enquanto eles oravam, o que foi que aconteceu? Foram batizados com o Espírito Santo. Então, ou seja, a primeira coisa, pastor, eu aceitei Jesus na igreja, eu tive uma conversão genuína, me arrependi dos meus pecados, o Espírito Santo já habita em mim. Pronto, maravilha. Mas agora, qual é o próximo passo, pastor? O que é que eu devo fazer para que haja manifestação, para que haja o dom de língua, profecia e tal, pronto? Primeira coisa, oração. Cristo orientou os discípulos: olha, não se ausentem de Jerusalém até que do alto recebam um revestimento, ou seja, recebam a promessa do Pai de Joel 2,28, que era exatamente isso, a manifestação, os dons do Espírito Santo. Então, esse revestimento que Cristo está falando aqui era os dons ministeriais, para falar em línguas, a operação de maravilhas e assim sucessivamente. Não vou dar muita ênfase nos dons do Espírito Santo, porque semana que vem, se Deus permitir, nós trataremos disso. Então, a primeira coisa para quem quer ser batizado no Espírito Santo é através da oração. Eu te apresentei aqui 2 textos, Lucas 24, 49 e Atos 1, 14. Você achou que é texto? Dê o texto aí de uma conversão genuína. Atos 2, versículos de número 37. Sim. Ouvindo eles isto, Sim. compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Continua. Olha a resposta de Pedro. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos um de cada vós e sejam batizados em nome de Jesus para o perdão dos pecados, e então recebereis o dom do Espírito Santo. Pronto. Conseguiu, irmãos, entender aqui? Pastor, é impossível, irmãos, é impossível. Olha só o que eu vou dizer. É impossível alguém dizer que tem o Espírito Santo sem se arrepender dos seus atos pecaminosos. A Bíblia, lê de novo a resposta de Pedro. Olha a resposta de Pedro. Disse-lhe Pedro: sim. Arrependei-vos a cada um de vós. Lê o último verso. Arrependei-vos a cada um de vós e sejam batizados em nome de Jesus para o perdão dos pecados. E depois, então recebereis o dom do Espírito Santo. Pronto. Pedro está dizendo: para se receber o Espírito Santo, primeira coisa, arrependimento de pecado. Quem tem pecado oculto, ou escondido, ou quem está na igreja que ainda não se arrependeu, que não teve uma conversão genuína, infelizmente a Bíblia diz que primeiro é necessário o arrependimento e só depois recebe o dom do Espírito Santo. Então é preciso a gente respeitar essas etapas. Segunda coisa,
Cristo. Quem batiza o crente com o Espírito Santo é Jesus. Não é o Espírito Santo que batiza com o próprio Espírito Santo. Como eu já vim dizer, não. O Espírito Santo vai me batizar. Não, irmão. O Espírito Santo não batiza. Não. Eu sou batizado porque o Espírito Santo me batizou. Não. O Espírito Santo não batiza com o seu próprio Espírito. Quem batiza é Jesus. O crente é batizado por Jesus com o Espírito Santo. Então, além da oração, é preciso pedir a Cristo que Ele conceda essa graça. Vamos ver o que está escrito em Mateus 3,11. Aqui João Batista dizendo: em verdade vos batizo com água. Aqui é João, para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim, quem era que vinha após João? Quem era? Jesus. Olha o que vai acontecer. Ele é mais poderoso do que eu, cuja sandália não sou digno de lavar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, irmão, nós pentecostal não podemos errar. O Espírito Santo não batiza ninguém. Quem nos batiza com o Espírito Santo é Jesus Cristo, né? A gente costuma dizer: o Espírito Santo me batizou. Ele pode nos batizar com o próprio Espírito dele, né? Arrependeu, aceitou Jesus verdadeiramente, né? Está em oração fervorosa e aí ele vem e te batiza com o Espírito Santo, né? Não é o Espírito Santo, não. Então, Jesus vai batizar com o Espírito Santo. Então, é basicamente isso aqui, viu? Os dois textos de referência. Agora nós vamos para também o tópico de número 3, né? Tópico 3. Está acabando? Vai, lê aí na revista. Acompanhe, irmãos, rapidamente na sua revista aí. Procura aí tópico 3. Está na página qual? Vamos a página? 45. Página 45, 3 pontinhos. O que é batismo do Espírito Santo? É uma promessa do Pai, subtópico 2. No passado, o Espírito Santo manifestava-se de forma específica. De acordo com a necessidade, ele operava na vida dos servos de Deus. No entanto, Deus prometeu derramar o seu Espírito sobre todos os homens para que profetizassem. Tá bom. Olha comigo aqui, irmãos, o que é o batismo do Espírito Santo. Então, a gente já viu o primeiro tópico. O primeiro tópico foi todo crente ele recebe o batismo do Espírito Santo. Eu ouvi, pastor, eu tinha essa dúvida, pastor. Eu era triste porque eu achava que eu não tinha o Espírito Santo. Mas hoje eu estou alegre porque eu sei que ele está dentro de mim. Então, o dia que você aceitou Jesus, levantou essa mão linda, maravilhosa, aceitou a Cristo, ele passou a habitar na sua vida, né? Com o passar dos dias, o que foi que você fez? Se arrependeu, largou as coisas erradas, né? Passou a estar em oração, no ciclo de oração toda quinta-feira com as mulheres, passou a estar no ciclo de oração de jovens na segunda-feira, passou a estar no ciclo de oração de varões na quarta-feira, está firme, está buscando. O que é que vai acontecer? Jesus, ele vai te batizar com o Espírito Santo, né? E com fogo, o que a gente costuma dizer, ser batizado com o Espírito Santo com fogo. Então, a gente precisa respeitar essas etapas. Mas e aí, pastor? O que é esse batismo com o Espírito Santo? Irmãos, olha só. Lucas 24, 49, volta aí, Paulo, rapidão. Lucas 24, 49, Lucas chama o batismo do Espírito Santo disso aqui, ó. Para Lucas, o batismo do Espírito Santo era isso aqui, ó. Cadê? Revestimento de poder. Na concepção de Lucas, batismo do Espírito Santo era revestimento de poder. Na concepção de Cristo, é só esses dois mesmo. Para Lucas, batismo do Espírito Santo era um revestimento de poder. Era a promessa que veio lá. Para nós cristãos pentecostais do século XXI, batismo do Espírito Santo é falar em línguas, é profetizar, é rodar no mistério, é entregar recado, entendeu? Só que é muito mais que isso. Jesus, quando ele entregou os dons do Espírito Santo, não foi somente para falar em línguas, ou para interpretação, ou para revelação. Quando você lê, ou quando nós lemos Marcos capítulo 16, a partir do verso 15, Jesus, ele chama seus discípulos e vai dar uma missão. Qual era a missão? Ide por todo mundo e pregar e ver o Evangelho. Pronto. Então, o Espírito Santo era uma espécie de cobertura espiritual, um auxílio da parte de Deus para nos ajudar nessa missão. Então, engana-se, ou quem está buscando o Espírito Santo
só para falar em línguas, só para profetizar, infelizmente não vai receber. Por quê, pastor? Porque o dom do Espírito Santo, irmão, é para uma obra específica. Não é para ficar se mostrando dentro da igreja, não. É um revestimento que Deus nos concedeu para nos ajudar na nossa missão, que é a pregação do Evangelho. Pastor, não é lícito falar em línguas na igreja? É lícito sim, né? É lícito falar em línguas na igreja, é lícito rodar, é lícito profetizar. Porém, o Espírito Santo não é otorgado apenas para isso, né? O Espírito Santo, ele é concedido para uma missão específica. Depois você procura aí, Marcos capítulo 16, procura logo aí, Marcos 16, 15. Vamos lá. Enquanto Paulo procura aqui, que vai falar que ele vai, não sei se pisar na serpente, não sei o que, se comer escorpião, é vice-versa. Está escrito assim. Vamos lá. Veja aqui comigo. Iremos ver agora o que é esse batismo do Espírito Santo e por que é tão importante o crente buscar por ele. Achou aí? Tá rápido. Eu acho que... E disse-lhe, ide por todo o mundo e olha pregai só o que evangelho vai. a toda criatura. Sim. Quem crê e for batizado será salvo, Sim. mas quem não crê será condenado. Sim. E estes sinais seguirão aos que crerem. Pronto, continua. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos, e lhes serão curados. Pronto. Então, está entendendo aqui, irmãos, por que é que o Espírito Santo é dado por nós? O homem sozinho, ele tem capacidade de expulsar um demônio? O homem sozinho não. O homem sozinho, ele tem capacidade de curar alguém? Não. O homem sozinho, ele tem capacidade de pegar uma serpente, ser picado e não morrer? Não. Né? O homem sozinho, ele tem a capacidade de tomar um veneno e permanecer vivo? Não. Por que que isso pode acontecer e o ser humano continuar vivo? Por causa do Espírito Santo, irmãos. Então foi para essa missão, aprenda hoje. Se você tem orado, pastor, eu já oro 20 anos, 10 anos, 5 anos e não fui batizado pelo Espírito Santo, provavelmente você tem orado de maneira errada. Você tem orado de maneira, pedindo o Espírito Santo sobre a sua vida, mas para ser usado de uma maneira diferente. Então que a partir de hoje nós venhamos orar, pedir o Espírito Santo, quem ainda não é batizado, mas para quê? Para nos auxiliar na missão que Cristo nos confiou. A primeira missão é a pregação do Evangelho, né? Essas duas últimas coisas aqui eu não recomendo não. Não é porque você é do Espírito Santo, não vai pegar uma serpente ou não vai tomar veneno, não. Isso aqui eu não me responsabilizo. Expulsar demônio e curar pessoas é com nós. Agora pegar de serpente e tomar veneno, isso aí eu estou fora, viu? Mas a Bíblia diz que teve um cara chamado Paulo, que a serpente picou ele e o povo ficou, agora ele morre, mas o homem não morreu. Será que pegou a serpente e jogou no fogo, né? O Paulo estava... Oi? Um momento específico, não foi uma tentação. A Bíblia também diz, não tentará o seu corpo. E aí, finalizando, por que é tão importante, não é errada, buscar por ele, né? Vamos lá. Porque é uma promessa. Joel 2,28, Almeida Corrigida e Fiel diz, e há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos olhos velhos terão visão. Então isso aqui é uma promessa da parte de Deus. O próximo é um revestimento de poder. A gente leu agora. Esses sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Ainda bem que eu não botei aqui para comer coisa mortífera. Marcos 16, 17. É uma necessidade. Irmãos, olha só. Esse texto aqui, ele é muito importante. Depois eu até recomendo que os irmãos leiam Atos 19. Por quê? Quando Paulo ele chega na cidade, a primeira coisa que ele pergunta é: você já foi batizado com o Espírito Santo? As pessoas respondem: nós nem sabemos que existe isso. E automaticamente Paulo, ele ora e as pessoas recebem o dom do Espírito Santo. Que perguntou: recebeste vós já do Espírito Santo? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que há Espírito Santo. E pondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam novas línguas. Então, Espírito Santo é uma necessidade para a vida de todo crente. Passa aí.
O próximo, então, o Espírito Santo, ele trabalha como um guia e um líder espiritual na vida do crente, sempre o direcionando nas decisões e atitudes a serem tomadas. Diante disso, que não venhamos negligenciar a sua voz. E a conclusão é, passa aí, a conclusão, vamos lá. Hoje, aprendemos sobre o batismo do Espírito Santo, a sua importância na vida do servo de Deus, e ele participa em nosso processo de conversão, santificação, e é a nossa garantia ou penhor de salvação. Que venhamos sempre reconhecer essa graça de Deus concedida em nossas vidas. Então hoje, queridos, de forma bem simples, de forma bem didática, bem objetiva, bem direta, a gente conseguiu entender quem é o Espírito Santo, o que ele representa nas nossas vidas, a importância e a forma correta de buscar o batismo do Espírito Santo. Então, com esses conselhos, com essas práticas, que nós viemos ser direcionados da maneira correta. Deixa eu só linkar aqui, ou deixa eu refrescar a sua memória. Você que está aqui hoje, que já aceitou a Cristo, já tem o Espírito Santo habitando na tua vida. Desde aquele dia que você se arrependeu, largou as coisas erradas e procurou estar andando conforme a vontade de Deus, o Espírito Santo já está dentro de você. Agora, o que ocorre com o decorrer do tempo, né? Quando você busca, quando você ora, quando você se dedica, você vai receber o Espírito do Senhor Jesus, vai entender que você está preparado para receber o Espírito Santo, para ele te auxiliar na obra que ele tem na sua vida. Então, se você ainda não é batizado com os dons do Espírito Santo, pastor, eu estou orando, eu estou buscando, mas ainda não recebi, talvez você esteja orando de uma maneira diferente. Então, o Espírito Santo, ele é outorgado, concedido para uma missão específica, tá bom, queridos? Amém? Vamos se colocar de pé nessa noite e agradecer a Deus por esse estudo abençoado em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos fazer uma oração. Eu quero orar nessa noite por quem ainda não é batizado no Espírito Santo. Se tiver alguém aqui nessa noite, queridos, que ainda não é batizado, o Espírito Santo está dentro de você. Isso aí é notório. Mas eu quero orar por você que ainda não é batizado. Pastor, eu ainda não sou batizado, pastor. Eu ainda não recebi aquele fogo do Espírito. Eu ainda não rodei, não falei em línguas, pastor. Eu ainda sinto que eu preciso desse revestimento. Eu quero orar por você. Nós, irmãos, nós não precisamos de grupo de libertação para ser curado ou para ser liberto. Nós precisamos apenas que o Espírito Santo ele esteja presente no nosso meio. Nós pentecostais, principalmente, nós temos um péssimo defeito. Nós, pentecostais, temos um péssimo defeito. Porque criamos a expectativa que Deus e que o Espírito Santo só opera em nossas vidas em dias específicos. Tem pessoas que dizem para mim, pastor, eu vou para o culto de ensino, eu vou para o culto de libertação para ser liberto. Jamais. Quem pensa dessa forma, jamais será liberto, jamais receberá nada do Senhor, porque Deus não se limita a tempo, a estação, ao momento para curar. Nós só precisamos que Ele esteja em nosso meio. Então, tomando por base essa lição e tudo que nós aprendemos aqui hoje, eu quero orar por você que ainda não é batizado no Espírito Santo. Você que não é batizado no Espírito Santo, feche os olhos comigo e enquanto eu orar aqui, você vai pedir a Deus aí, a Jesus para te batizar, e Ele vai te batizar nessa noite. Pega a sua mão direita, coloque no seu coração nessa noite, porque o Espírito Santo ele vai te batizar. Senhor, nosso Deus e Pai, aprendemos hoje sobre Ti, Espírito Santo, a forma correta de Te buscar e qual é a função principal que o Senhor desempenha nas nossas vidas. Precisamos desse revestimento, precisamos ser cheios do Teu Espírito, ó Jesus, e nessa noite eu te peço, assim como foi em Pentecostes, enquanto eles estavam unidos, orando o Senhor, o Senhor batizou, o Senhor enviou promessa, e que nessa noite não seja diferente, que aqueles que aqui me ouvem sejam tocados pelo Espírito Santo, que a partir de hoje comecem a falar novas línguas, comecem a ter visões, comecem a sonhar, comecem, Senhor, a ser cheios pelo Espírito Santo e fazer a obra que o Senhor chamou-os para fazer. Eu te peço nessa noite, ó Pai, batiza com o Espírito Santo, Jesus, cura pessoas aqui
com o Espírito Santo, a dimensão da plenitude do poder de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu ministério, em nome de Jesus. Amém, querido? Está encerrado para a glória do nosso Deus. Deixa eu dar as bênçãos apostólica. Mais uma vez eu quero agradecer a nossas irmãs que sempre têm nos visitado. Que Deus continue abençoando vocês, cumprindo todos os projetos deles na vida de vocês e na vida da família. Tá bom, queridas? Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre nossas vidas, não